Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat le-Kadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste segundo comentário da Parashá Vayetze, que quer dizer partiu, nós vamos examinar aqui o texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 29. E nós vamos examinar aqui a partir do verso 15, que diz assim a palavra do Eterno. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: é melhor que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Queridos amados, a palavra do Eterno nos fala aqui de Jacó chegando na casa do irmão de sua mãe, Labão, e ali ele estava buscando, uma varoa para fazer parte da família, da descendência do Mashiach, que começou lá atrás, mas foi prometida a Abraão, Isaac, e agora estava com Jacó. E ali, meu amado, você observa que Jacó, ele era de uma descendência de justos, porque Abraão foi fiel ao Eterno, Isaac já era fiel ao Eterno, e ele agora estava com a bênção de Isaac para buscar uma esposa lá junto da família de sua mãe e de seu pai também. E a gente observa que Jacó já não era um rapaz, porque quando ele vai para buscar essa esposa, ele já está com 45 anos. Nós observamos que ele é gêmeo de Esaú, e Esaú tinha se casado com as filhas dos heteus, com 2 filhas dos heteus, quando ele tinha 40 anos. Jacó ainda permaneceu solteiro até agora, quando então os seus pais, Isaac e Rebeca, o envia para a casa da sua parentela, depois de Harã. E ali nós observamos que Jacó se encontra com Labão, e Labão, ele apresenta as 2 filhas, e Jacó se afeiçoa de Raquel. E ali Labão faz o seguinte: olha, pode ter Raquel, ela pode ser sua esposa, mas você vai trabalhar para mim 7 anos. Jacó já estava com 45, com mais 7, 52. E ele não conheceu Raquel, ele foi paciente. E aqui diz a palavra de Deus, no verso 20, que assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, depois daqueles 7 anos, fiel, a Deus, fiel ao combinado com seu sogro, ele disse: dá-me agora minha mulher, no versículo 21, pois meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Isso é um exemplo, que ele guardou sua santificação até o casamento, mesmo estando vivendo ali na área, junto de Labão e com as 2 filhas de Labão. Mas Jacó era um homem fiel a Deus e fiel aos seus pais também. A gente observa aqui no verso 28, no verso 28, versículo 14, que diz assim: quando o Eterno ele chega para Jacó e ele se apresenta para Jacó e diz: a tua descendência será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então observe que essa geração que começou com Abraão, Isaque e Jacó, ela é abençoadora de todas as famílias da terra. Então nós recebemos essas bênçãos porque somos também descendência de Abraão, porque cumprimos a Torá do Eterno, e a Torá do Eterno é que nos ensina essa geração de justos. E nós observamos que Jacó, no capítulo 28, ele era, aqui no verso 7, diz assim: e Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e fora a Padã Arã. Então quer dizer, Jacó era obediente, ele já estava com 45, chegou lá, o tio disse: você tem que trabalhar para mim 7 anos para ter minha filha. Ele trabalha os 7 anos e depois é que ele vai conhecer a filha. Então você observa, meu amado, que ele era um rapaz fiel a Deus, fiel, obediente, era uma geração de justos. E aí Deus depois muda o seu nome para Israel, né? E toda a descendência dos filhos de Israel vem desse homem, um homem que foi fiel ao Eterno, foi fiel ao seu pai, foi fiel à sua mãe, foi fiel ao seu sogro, aleluia, né? E fiel também em não se antecipar, né, em relação às filhas de Labão. Ele trabalhou os 7 anos, com 52 anos, aí ele vai e casa-se com a filha de Labão. E ali, meu amado, nós observamos que essa descendência de justos, né, é diferente muito dos tempos de Sodoma, que era uma descendência de injustos, né? Na época, o Eterno, né, mandou fogo em Sodoma e Gomorra, e livrou dali o único justo que tinha, que era Ló. Aleluia! Então agora nós observamos, meus amados, que o Eterno abençoa Jacó, e ele mesmo se apresentou para Jacó e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção, meu amado, dada aos filhos de Jacó, que Jacó depois mudou o nome para Israel, aos filhos de Israel, foi consolidada, foi escrita na Torá, nos 5 livros da Torá, louvado seja Deus, onde ali nós podemos nos alimentar dessa seiva maravilhosa que é dessa oliveira. Amém? Então, muito diferente hoje em dia, né, meus irmãos, que quando rapazes e moças querem se conhecer antes do tempo, né? Jacó ali não, Jacó foi fiel, ele guardou, né, os 7 anos ali junto com a família de Labão, mas não se aproveitou da proximidade para satisfazer os desejos da sua carne. Antes, muito pelo contrário, trabalhou, foi fiel, que ele tinha combinado com Labão, e somente ao final dos 7 anos ele pôde conhecer a sua esposa. Então, meus amados, que nós observemos não somente esse aspecto na vida de Jacó, mas outros tantos aspectos na vida dessa linhagem que vai chegar em Yeshua HaMashiach, de pessoas que o Eterno, que começou lá em Abraão, louvado seja Deus, na promessa que o Eterno fez a Abraão, ali no Monte Moriá, Abraão foi até sacrificar Isaque, mas ali não foi sacrificado, né? O Eterno estava apenas provando a Abraão, e exatamente nesse lugar onde Abraão ia sacrificar Isaque, foi onde Jacó teve a visão da escada no céu, o sonho, né? Que ele, no sonho, teve a visão de sonho na escada até o céu, que nós lemos também no capítulo 28. Então você observa bem, irmão, que aquele lugar é muito importante, né? É o lugar é o Monte Moriá, monte onde a morte não chega. Aleluia, por isso que ele deitou ali tranquilo, né? O Monte Moriá é onde a morte não chega, é onde está hoje o Muro das Lamentações, onde nós colocamos ali, né, sempre focalizado no culto, porque aquele lugar ali é onde a morte não chega. Louvado seja Deus, amém? Porque ali é a morada de Adonai. Então, queridos amados, que nós possamos aplicar a fidelidade de Jacó aos nossos corações e também exercemos a paciência de Jacó, né? Jó teve maior paciência, mas Jacó também teve a sua paciência, ele foi obediente, não foi precipitado que nem Esaú. Esaú com 40 anos já tinha casado com 2 filhas dos heteus que
não era o que o Eterno tinha desejado, mas Jacó não, esperou ainda 5 anos para depois ir lá. Chegar lá, o sogro ainda disse que tem que ficar mais 7 anos, 12 anos, né, meus irmãos? Isso aí tem uma palavra profética nisso também, 5 mais 7, 12. Então, meus queridos, que o Eterno continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.